Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nesse vídeo damos continuidade ao nosso curso de programação com Ruby falando sobre orientação a objetos. Nesse vídeo eu vou dar uma breve introdução à orientação a objetos e mostrar alguns exemplos utilizando scripts em Ruby. Antes de partir para os códigos, uma breve introdução a esse paradigma de programação que é a orientação a objetos, ou programação orientada a objetos. Então isso é um paradigma de programação, ou seja, um estilo de programação, uma forma de programação que usa tipos de dados personalizados, ou seja, que você mesmo vai criar. Então, em vez de a gente trabalhar somente com os tipos primitivos, tipo inteiro, ponto flutuante, booleano, etc., a gente pode criar novos tipos de dados mais complexos. E esses tipos de dados são chamados de classes. E essas classes, elas têm estruturas que parecem funções, que a gente vai chamar de métodos, e estruturas que parecem variáveis, que a gente vai chamar de atributos. E a gente cria os métodos e os atributos quando a gente cria as classes. E o objeto? Chama orientação a objetos, não orientação a classes. Bom, os objetos, eles são uma representação do mundo real, de itens, de coisas do mundo real, dentro de um software. Por exemplo, animais, pessoas, faturas, contas, conta corrente, uma casa e assim por diante. Quando eu preciso representar isso dentro de um programa, eu posso fazer utilizando objetos. Esses objetos possuem os atributos e os métodos correspondendo aos dados, às informações e aos comportamentos deles. No Ruby, tudo é um objeto, é uma linguagem puramente orientada a objetos. E o objeto, na prática, ele é instanciado a partir de uma classe. Então, o que é a classe? Classe é o modelo abstrato a partir do qual a gente vai criar os objetos. Então, é como se fosse uma planta. Imagina uma planta de uma casa, que representa tudo que tem na casa, as paredes, as distâncias, a localização dos cômodos, etc. Mas a planta não é a casa fisicamente. Quando você construir a casa baseado na planta, você vai ter um objeto casa. E a planta seria uma classe que determina o objeto que vai ser criado. Outro exemplo, uma pessoa. Eu posso ter uma classe pessoa, que representa uma pessoa genérica qualquer. E essa classe ela vai ter, por exemplo, atributos do tipo altura e idade. Todo mundo tem uma altura e todo mundo tem uma idade, mas cada pessoa tem a sua altura e a sua idade particular. E cada pessoa em particular a gente vai considerar um objeto. Legal, gente? É só uma definição basicona de orientação a objetos, depois eu vou deixar aqui embaixo um link lá do blog da Boson com uma explicação mais detalhada para quem quiser se aprofundar nesse assunto teórico. Os objetos, eles têm então atributos e métodos, e o atributo é uma espécie de container, é como se fosse uma variável para armazenar dados dentro da classe, as informações que a classe vai armazenar. Então, por exemplo, o objeto pessoa pode ter o nome e a altura, correspondentes ao nome e altura de uma pessoa em particular. Já o método é uma função que está vinculada a esse objeto, uma ação que esse objeto pode realizar ou que ele sofre. Por exemplo, um objeto pessoa derivado de uma classe pessoa vai ter os métodos andar e comer, porque as pessoas andam e comem. São ações que as pessoas realizam. Tá? E o método vai descrever como essa ação é realizada, ou seja, você vai programar esse método para realizar aquela ação. Bom, já falei bastante sobre isso. Vamos lá para o Ruby para a gente ver uns exemplos de códigos e entender um pouco melhor como é que funciona esse esquema de classes e objetos. Então eu estou aqui no meu Linux Ubuntu. Eu vou começar abrindo, eu vou abrir aqui o editor de textos para criar um scriptzinho que a gente vai trabalhar. Então, criei meu documento de texto. Primeiramente, bem simples. Eu vou criar uma classe e mostrar como é que a gente cria o objeto a partir da classe. Então, esse documento aqui, ele vai ser o nosso script. Eu já vou até salvar ele. Salvar, eu vou chamar ele de classes.rb. Lembra que tem que ter a extensão RB. Então, salvar. Legal, está salvo. Nesse script, eu vou criar uma classe. Vamos supor que eu queira criar uma classe para representar animais. É uma classe animal. Como é que eu faço? Comando class e o nome da classe, animal. Class animal. Animal é o nome da classe. Veja que eu coloquei
começando com letra maiúscula. Essa aqui é a convenção para nomes de classe, sempre com a letra maiúscula. E a palavra class é a palavra-chave no Ruby para indicar que a gente vai criar uma classe. Depois você vem com o código da classe, que daqui a pouco a gente vai preencher, e quando termina a definição da classe, a gente finaliza com a palavra end. Legal? End. Então finalizou. Começou a classe, finalizou a classe. Beleza. Está feita a criação de uma classe em Ruby. Olha que simples. Essa classe, evidentemente, ela não faz nada e nem tem como fazer, porque a classe em si ela não é usada diretamente. Ela precisa ser instanciada, ou seja, eu preciso pegar esse modelo e criar um objeto a partir dele para poder usar efetivamente no programa. Para criar o objeto, a gente faz assim. Vamos supor que eu queira criar um objeto chamado pet. Então, pet, um animal de estimação, ele é igual a, olha só, animal, que é o nome da minha classe, ponto new. Eu coloco esses parênteses aqui. O que é esse ponto new? O new é um método, tá? Um operador, na verdade, que vai criar um objeto chamado pet, e esse objeto vai ter tudo o que foi definido dentro da classe animal. Como eu não defini nada na classe animal, o objeto pet evidentemente não tem nada dentro dele, mas é um objeto que vai existir, ele vai estar na memória alocado. Tá? Então eu vou salvar aqui e eu vou abrir o terminal para a gente executar esse código, só para ver se ele dá algum erro ou se ele roda corretamente. Deixa eu ver se está aqui a minha classe, classes.rb, está aqui. Então, como é que a gente executa? Ruby e o nome do elemento, classes.rb. Enter. Olha só, ele não apresentou nenhum erro, ou seja, o código foi executado corretamente. A classe foi criada e o objeto foi instanciado na memória a partir dessa classe. Muito bom. Mas, na prática, a gente vai querer classes que realizem algum trabalho, alguma coisa útil. Então, agora eu vou voltar aqui no nosso script e vou começar a trabalhar com esta classe aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é criar alguns atributos para essa classe. Então, um atributo o que é? Como se fossem variáveis, né? Variáveis internas da minha classe. Então, por exemplo, eu posso ter um atributo que eu vou chamar de nome do animal. E um outro atributo que eu vou chamar de tipo ou espécie, que é a espécie do animal. Aí, para indicar que isso aqui é um atributo dentro da classe, um atributo de instância da classe, ou seja, um atributo que vai fazer parte do objeto quando a classe foi instanciada, a gente coloca um arroba na frente do nome dele. Olha só, arroba nome e arroba espécie. Esse arroba indica que se trata de um atributo, uma variável de instância. Ou seja, ela pertence ao objeto que for criado a partir dessa classe. O que significa isso na prática? Significa que, usando uma única classe, eu posso criar vários objetos diferentes e cada um deles vai ter o seu nome e a sua espécie separados. Por isso que a gente chama isso aqui de variável de instância, porque ela pertence à instância da classe, ou seja, ao objeto, e não à classe em si. Então, cada vez que eu instanciar essa classe, os objetos criados vão ter seu próprio nome e sua própria espécie. Muito bom. Eu posso atribuir o nome diretamente aqui, poderia fazer assim, por exemplo, o nome do animal Totó e a espécie, por exemplo, cão, cachorro. Posso fazer assim, mas não é muito usual trabalhar dessa forma, porque geralmente a gente vai querer preencher essas informações, fornecer esses dados durante a execução do programa. Algumas informações a gente põe direto aqui, por exemplo, constantes, valores que não vão mudar durante a execução da aplicação. Mas, independente disso, deixa eu apagar essas atribuições, a gente precisa de um outro conceito importante para poder trabalhar legal com as classes, que é o conceito de métodos. Então, o que é o método? O método é uma ação, uma função que a classe vai executar. E você pode ter N métodos dentro de uma classe, quantos você precisar. E você dá o nome que você quiser para esses métodos. Porém, existe um método em particular que é especial, que você não pode escolher o nome e que você tem que criar para todas as classes, que é um método que a gente chama de método construtor. O que é um método construtor? É um método que ele é invocado e executado toda vez que você cria um objeto a partir de uma classe. Então, criou um objeto, o método construtor é executado.
E como o nome diz, o método construtor é usado para construir o objeto na memória. Na prática, para preencher o objeto com alguns dados iniciais, ou seja, deixar o objeto pronto para ser utilizado. E como é que a gente cria um método construtor? A gente cria assim, olha só que interessante. A gente usa a palavrinha def, que a gente usa para criar funções, a gente ainda vai aprender isso aí mais para frente. Você utiliza a palavra initialize, palavra-chave, abre e fecha parênteses, e aí você vem com o conteúdo que você quer utilizar dentro desse método construtor. Por exemplo, eu quero declarar valores para essas duas variáveis, para esses dois atributos aqui. E no final, a gente finaliza com end também. Então, abriu o def, fecha no end. Beleza. Então, quando eu criar um objeto a partir da classe animal, esse objeto vai ser inicializado com os valores que estiverem atribuídos aqui. Muito bom. Eu posso, mais uma vez, atribuir os valores direto, dessa forma, por exemplo, atribuindo diretamente ali dentro, ou pedir para alguém entrar com esses valores. E aí, para tal, eu coloco aqui dentro dos parênteses os parâmetros que vão receber os valores que serão fornecidos para essas variáveis de instância, para os nossos atributos. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui n e de espécie, por exemplo. Então, esses dois valores n e e são parâmetros que, quando eu invocar essa classe para criar um objeto, eu vou poder passar valores para esses dois parâmetros e esses parâmetros serão repassados para dentro, olha só, desses valores aqui dos nossos atributos. E aí é só dizer que o nome igual a n, e espécie igual a e. Beleza. Assim eu não fico com valor fixo dentro da classe. Na hora que eu executar o programa, o usuário que estiver usando a aplicação vai fornecer o nome do bichinho dele, do animal dele, qualquer que seja. Legal, gente? Lembrando que para isso a gente vai continuar usando essa linha de comandos aqui embaixo, porque a classe é só uma espécie de modelo, de planta para a criação do objeto. Na prática, na memória vai estar carregado esse objeto aqui, é o objeto pet. E o objeto pet ele vai ter tudo que você coloca aqui dentro, ou seja, ele vai ter o nome e vai ter a espécie. Beleza? Será que esse código funciona do jeito que ele está aqui? Bom, eu vou salvar e agora a gente vai rodar para ver o que acontece. Vou chamar de novo o classes.rb e olha só, agora ele reclamou. Vamos ver o que ele reclamou para a gente. Ele reclamou aqui com o initialize, ele falou que esse método aqui tem algum erro com ele, e o erro é o seguinte: wrong number of arguments, número errado de argumentos. Given 0, expected 2, foram dados 0 argumentos e são esperados 2. O que será que significa isso? Bem simples. Aqui eu estou dizendo que eu vou fornecer 2 valores para esse método, para ele poder preencher essas variáveis aqui internas, só que eu não forneci nenhum valor. Por isso, deu aquele erro. Tá? Então a gente precisa agora continuar trabalhando nessa classe para que seja possível fornecer os valores via parâmetros ou via argumentos que serão utilizados pelos seus atributos. E para isso, eu vou ter que ajustar esses atributos para que eles possam ser modificados de fora da classe. Então, para modificar esse elemento que foi declarado dentro de um método, dentro de uma classe, eu preciso programar a classe para deixar que esses objetos possam ser acessíveis. E para isso, a gente vai utilizar métodos de acesso. Tá? Quais são os métodos de acesso? São os famosos getters e setters, tá? que fazem parte do paradigma de orientação a objetos. Então, toda linguagem orientada a objetos vai ter uma forma de você configurar getters e setters. Getter vem do inglês get, obter ou ler, e setter vem do inglês set, ajustar, configurar. Então são duas categorias de métodos ou funções que permitem obter um valor armazenado numa classe ou modificar um valor armazenado numa classe. No Ruby é incrivelmente simples você fazer um getter ou um setter. Como é que a gente faz isso? A gente vai utilizar isso daqui. A gente vai utilizar o attr_reader, essa palavra-chave attr_reader, para criar um getter, ou seja, uma função que permite ler um conteúdo armazenado
dentro da classe. E aí é só dizer qual é o conteúdo que eu quero ler. Por exemplo, o nome. Vamos supor que eu quero poder ler o nome que está armazenado. Beleza. Mas para ler o nome, eu também tenho que armazenar alguma coisa lá dentro. Tá? Como eu não estou atribuindo diretamente nenhum nome aqui dentro, eu preciso poder escrever um nome lá. E para isso a gente usa o comando attr writer. Olha que legal. E especifica o nome. Veja que eu coloco um espaço, 2 pontos e o nome do argumento, do parâmetro, que no caso é a nossa variável de instância, que aqui foi declarada com o arroba. Aqui não precisa colocar o arroba, tá? Fica bem esperto com isso. Então, com esses 2 comandos eu consigo ler o que tiver armazenado dentro do atributo nome e também escrever alguma coisa dentro do atributo nome, deste atributo aqui. Existe um terceiro comando no Ruby que permite fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, ler e escrever dentro de um atributo, que é o attr _accessor. O accessor, método de acesso. E aí é só especificar, por exemplo, o nome, né? se eu fosse utilizar o nome. No caso aqui, o nome eu já fiz, reader e writer, então eu vou usar isso para espécie. Beleza. Assim eu posso alterar a espécie também. Legal? Posso alterar o nome e posso alterar a espécie. Poderia usar simplesmente attr accessor para o nome, um comando só. Aí vai ficar a seu critério, depende de como você precisa programar essa classe. Às vezes você precisa só ler um conteúdo e às vezes só escrever. E às vezes precisa fazer as 2 coisas. Então você vai usar o comando de acordo com a sua necessidade. Beleza? Vou salvar. Ok. E vou rodar de novo o nosso código agora. Olha só. De novo ele está dizendo que tem um número errado de argumentos. Por quê? Porque eu preciso fornecer esses argumentos ainda. Não é só chamar as classes. Mas beleza, agora eu vou conseguir fornecer esses argumentos. Por quê? Porque agora eu consigo acessar aqueles atributos que estão lá dentro da nossa classe. E como é que eu vou fazer isso? Bem simples. A gente vai continuar programando aqui o nosso programinha da seguinte forma. Aqui eu instanciei a classe, certo? Instanciei a classe e criei o objeto pet. Muito bem. Quando eu instancio a classe, eu preciso fornecer os elementos aqui dentro. Eu preciso fornecer os elementos que serão utilizados por essa classe. Vamos supor que eu quisesse fornecer 2 nomes de animais. Vamos supor que meu animal chama Totó e ele é um cachorro. Prontinho, Totó e cachorro. Agora eu estou passando as 2 informações que eu preciso, o N e o E, que vão ser gravadas aqui dentro desses 2 elementos. Vou salvar e vou executar de novo o código. Deixa eu limpar a tela aqui. Vou executar de novo o código. Olha só, agora não deu erro. Por quê? Porque agora foi criado o objeto, né, instanciado, e os valores estão dentro daquele objeto, os 2 valores. Para a gente ver esses valores, basta a gente acrescentar agora aqui embaixo, olha só, um comando do tipo puts. E aí eu peço, vamos supor, para ele escrever o nome e a espécie. Só tem esses 2 campos, então vamos escrever o nome e a espécie. Como é que eu faço isso? Pet, que é o nome do objeto, ponto nome. E puts pet, ponto espécie. Usando essa sintaxe, eu estou pegando o nome do objeto e dizendo que eu quero desse objeto, olha só, o atributo nome. E eu quero escrever na tela esse atributo, o valor dele. E a mesma coisa para a espécie. Pego o atributo espécie desse objeto pet e escrevo na tela. Vamos ver então se funciona. Salvando. Executo de novo. E olha lá, Totó e cachorro. Perfeito. Conseguimos então colocar dentro da nossa classe, né, do nosso objeto no caso, esses 2 valores e depois ecoar esses 2 valores na tela. Bom, e se eu quisesse fornecer os nomes durante a execução do programa? Vamos modificar o programa então. Então aqui eu vou tirar essas 2 linhas do puts nome e espécie. Aliás, eu vou deixar elas mais para baixo aqui para não ter que digitar de novo. Tá? Joga para baixo aqui. Vamos supor que eu instanciei o objeto com esses 2 elementos, mas eu vou mudar esses elementos ao longo da execução do programa. Então eu posso fazer isso aqui. Uma mensagem para o usuário do tipo: qual o nome de seu animal de estimação?
E aí eu faço a leitura do que o usuário digitar. Tá? Eu vou fazer a leitura. E aí, o que o usuário digitar vai para dentro do atributo nome do objeto pet. Então, pet.nome recebe, a gente chama o método gets.chomp, que você já conhece de outras aulas, para capturar o que o usuário digitou no terminal. E outra mensagem, puts, qual a espécie do pet. E aí de novo, pet.espécie recebe gets.chomp. Beleza. Aí eu mantenho agora esses dois comandos aqui para ecoar na tela o que foi digitado, tá? Então eu vou salvar e agora eu vou executar de novo o programinha. Então ele perguntou o nome do animal de estimação, é a Kiki. Qual a espécie? É um gato. Enter, tá lá, Kiki e gato. Poderia ter criado uma mensagem maior concatenando strings. O seu animal se chama Kiki, ele é do tipo gato, por exemplo. Né? Aí fica a seu critério fazer esse tipo de modificação. O importante aqui é que a gente conseguiu capturar um valor que o usuário entrou e guardar dentro de um atributo de uma classe, utilizando métodos de acesso específicos. Beleza? Então, é isso que a gente vai aprender nessa aula de hoje. Mostrei como criar uma classe, como instanciar um objeto a partir dessa classe, como utilizar getters e setters para poder escrever dentro de atributos, como criar atributos e como criar um método construtor para essa classe, e como utilizar a classe, o objeto no caso, num programinha, num scriptzinho simples. Tem mais algumas coisas para a gente aprender de orientação a objetos que são importantes. Por exemplo, é importante saber como criar métodos de instância e saber trabalhar também com variáveis de classe, com atributos de classe. Isso a gente vai aprender no próximo vídeo. Então na próxima lição vamos tratar de métodos de instância, a gente vai criar outros métodos que não sejam um método construtor, além do método construtor para uma classe, e vou mostrar como trabalhar com variáveis de classe, aquela que leva 2 arrobas aqui, como eu falei em uma outra aula. Beleza, gente? Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Bosman Treinamento, se você não for inscrito ainda. Se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado no canal. E não deixe de acessar o nosso website www.bosmantreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima aula!